Oi, gente, bom dia! Olá, amigos, bom dia. No TN1 de hoje, parentes e amigos se despedem do empresário de 31 anos, vítima de acidente com moto esportiva na Rodovia do Sol. Irving Gomes morreu ao bater na traseira de um carro. Homem suspeito de envolvimento no assassinato de empresário no Rio de Janeiro se escondia em Guarapari, mas ele não sabia que já era monitorado pela polícia. E o flagrante de um assalto na Serra. Roda aí pra gente ver. Assaltando aqui, ó, no Trevim de Costa Bela, filho, agora. Olha o carro parado lá atrás. Olha lá, o ônibus tá desviando. Olha lá, ó. Era até tiro já, filho, olha lá. Pois é, em plena luz do dia, rodovia com grande movimento de veículos e o crime. Pois é, o crime tá aí para todo mundo ver. A Suzy Faria acompanhou esse caso e tem mais informações pra gente. Já vamos chamar então a Suzy ao vivo. Suzy, você tá onde aí? Bom dia para você. Bom dia, George. Bom dia, Bruna, amigos do TN. Estou aqui no Barro Vermelho, na sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, George. E olha, eu fui lá na Serra hoje falar sobre esse caso, onde a vítima é um torneiro mecânico de 66 anos de idade, que estava a caminho do trabalho. Precisou parar porque tinha um carro mais lento na frente dele, um pequeno engarrafamento, não apenas eles, outros carros também pararam. E quando esse senhor de 66 anos se deu conta, tinham 4 homens armados, armas longas, rendendo ele ali no trânsito, mandando que ele saísse do carro para que eles pudessem levar o veículo. O senhorzinho ficou extremamente assustado com toda essa situação e nós conversamos com ele para saber direitinho ali como é que foi essa abordagem, já que ele estava a caminho do trabalho. Vamos acompanhar aí a matéria. O assalto foi flagrado por essa pessoa que passava pelo bairro Costa Dourada, na Serra. Mesmo de longe, ele consegue observar a abordagem que acontece próximo de onde passa um ônibus. Em seguida, reparem na imagem. São vistos vários clarões em sequência. São tiros. Os tiros eram um sinal de fuga de 4 homens que tinham acabado de assaltar o torneiro mecânico de 66 anos de idade. A vítima seguia para o trabalho e foi abordada quando parou em um pequeno engarrafamento. Saíram correndo no mato e foi me abordar lá no meio da fila, porque um monte de carro atrás do carro, né? Tinha vários carros parados atrás do caminhão, né? Cara, um assalto, sai, um assalto e fazer o quê? Os 4 armados? 4 armados, todos 4 armados. De acordo com a vítima, o torneiro mecânico, as pessoas que o abordaram deveriam estar deitadas aqui no meio do canteiro central. É que, segundo ele, foi tudo muito rápido, muito na surpresa. De repente, ele já estava cercado por 4 homens fortemente armados. De tão nervoso, ele só lembra de ouvir um disparo, feito quando um outro veículo que estava na pista se aproximou. Um tiro eu ouvi, não sei se mais, né? Então vai ter saído mais, não é para intimidar, né? Todo armado e bem armado. Todo de bermuda, esse cara moreno, de bermudas, camisa escura, de boné, todos 4. Pois é, e como vocês puderam observar, apesar da imagem estar bastante longe, onde o ônibus está passando ali, se vê 4 disparos seguidos, 4 clarões, e que, de acordo com o torneiro mecânico, teria sido o momento em que um outro carro se aproximou do dele, e aí essas pessoas que estavam armadas com arma longa, ele chegou até a pensar que era uma espingarda, um fuzil, atiram tiros de advertência para que ninguém tentasse interferir no assalto que estava acontecendo. O torneiro mecânico também disse que eles comentaram que logo, logo eles deixariam o carro dele em algum lugar para ser encontrado. E mais, na percepção da vítima, essas 4 pessoas poderiam estar fugindo de algo. Agora, inusitado foi a abordagem ali no meio do caminho, né, no meio do trajeto dele para ir para o trabalho. E vejam só como é a situação. Depois de ter passado por tudo isso, George e Bruna, esse senhor de 66 anos, ao invés de ir para casa, foi trabalhar. Não queria perder o dia de trabalho dele. E foi lá no trabalho dele que nós o encontramos e conversamos com ele. Agora o carro tem seguro, é claro, ele gostaria muito de encontrar o veículo, mas não está preocupado não. Está seguindo a vida dele aí, depois de ter levado esse baita susto hoje de manhã. George, Bruna.
Com certeza, a vida que segue, né, para muitos trabalhadores, mesmo vítima da violência. Ô Suzy, você tem informações se ali nessa região o trânsito fica agarrado sempre ou foi apenas hoje que isso aconteceu? Jorge, ali não costuma acontecer isso. De acordo com ele, o que houve foi que um caminhão muito carregado, estava muito lento na frente dele, que ali tem um pequeno morrinho. Estava muito lento na frente e ele estava fazendo uma manobra de retorno, então ficou mais lento ainda. Foi aí que os carros acabaram parando, né, para esperar o caminhão. Você viu também que o ônibus faz esse contorno aí lentamente. Eles pararam para esperar o caminhão terminar de fazer a manobra, a oportunidade que esses 4 tiveram para assaltar o torneiro mecânico. Tá certo, Suzy. Obrigada aí pelas informações. Daqui a pouquinho você está de volta com a Ronda Policial. Muitos assuntos aconteceram aí, né, Suzy? Daqui a pouquinho você explica tudo pra gente. Vamos seguir, gente, as consequências de uma briga que deixou uma mulher esfaqueada e outros envolvidos feridos. Tudo isso aconteceu na Praia da Costa, em Vila Velha. A confusão começou debaixo da terceira ponte e foi parar num posto de gasolina. Na barriga de uma das vítimas, a marca de sangue e o alívio de conseguir escapar sem gravidade. Eu fui simplesmente tentar separar uma briga pessoal e infelizmente eu fui atingido, como a mulher também foi atingida. De acordo com testemunhas, a briga teria começado debaixo da ponte, em uma área conhecida pelo intenso consumo de drogas e frequentado por pessoas em situação de rua. Depois de esfaqueadas, as vítimas correram para este posto de gasolina, que fica em uma das principais avenidas aqui na Praia da Costa. O casal queria se esconder para evitar que o pior acontecesse. De repente, veio um rapaz segurando uma moça e falando: "Ó, ajuda aqui, me ajuda, porque acabaram de esfaquear minha esposa." Com a ajuda dos funcionários do posto, o SAMU foi acionado para socorrer as vítimas. A mulher estava com 5 perfurações pelo corpo e a situação dela exigia mais cuidados. Já o companheiro dela saiu ileso e o amigo com poucos ferimentos. Os funcionários chegaram a dizer que iriam acionar a polícia militar para dispersar o trio, mas eles foram ameaçados. Tinha uma mulher e tinha um jovem, entendeu? Que também estava tudo com faca. O senhor estava com uma faca e o jovem estava com uma faca na mão. E a todo momento ameaçando a gente: "Ó, pode vir para cá vocês, pode vir, que a gente corta. Eu não tenho medo de vocês não." Aí a gente foi só esperou a polícia fazer o trabalho dela. Em menos de 25 minutos, a polícia chegou ao local e conseguiu deter 2 dos suspeitos. Foram apreendidos uma faca e um facão, possivelmente utilizados no crime. Os 2 foram encaminhados para o DPJ de Vila Velha. Pois é, os 2 suspeitos, uma mulher de 41 anos e um homem de 33, foram autuados por tentativa de homicídio e levados para presídios. Gente, um empresário de 31 anos morreu em um grave acidente de moto na Rodovia do Sol. Irving Nunes Gomes, de 31 anos, fazia um passeio com os amigos quando, na altura do bairro Lameirão, atingiu a traseira de um carro, perdeu o controle e caiu. Na queda, ele quebrou o pescoço e morreu na hora. Segundo testemunhas, ele estaria em alta velocidade. O empresário era dono de uma oficina em Vila Velha e tinha paixão por motos. Tinha acabado de realizar o sonho de ter uma Kawasaki Ninja. A motorista do carro atingido foi ouvida na delegacia para prestar esclarecimentos. A noiva do rapaz foi até o local do acidente e entrou em estado de choque. Olha, a beira-mar ficou movimentada agora há pouco. O motivo? Um corpo encontrado na Baía de Vitória. Vamos para lá agora com o repórter Luciano Rosetti saber o que está acontecendo, como é que está a situação por aí. Luciano, você tem informações sobre a identidade desse homem? Boa tarde para você. Boa tarde, amiga Bruna. Jorge, também amigo do TN. Por enquanto não, né, Bruna? Porque esse corpo, suspeita-se que ele estivesse aqui, pelas características, né, há cerca de 2 ou 3 dias boiando aqui nas águas de Vitória. Mas ele só foi visto hoje por volta das 10h30 da manhã e atraiu a atenção de muitos curiosos, né? Quem estava passando aqui pela Avenida Beira-Mar, quem estava no ponto de ônibus, indo para o trabalho, indo para algum local, parou para poder acompanhar o procedimento do Corpo de Bombeiros, né? 2 bombeiros entraram numa lancha da corporação e fizeram o recolhimento do corpo. Por enquanto é um mistério, né?
Só se sabe que ele estava boiando ali, né, aqui na Baía de Vitória, há cerca de 2 ou 3 dias, pela coloração da pele e outras características também. Esse corpo foi recolhido e possivelmente levado para o DML de Vitória, né? Aparentemente, né, era um homem, mas ninguém sabe ainda a identidade desse corpo, né? Eu volto com vocês. Valeu, Luciano, obrigado aí pelas informações. Uma caminhonete foi parar dentro de uma valeta na rodovia Darli Santos, em Vila Velha. O motorista diz que apagou ao volante e não se lembra como o acidente aconteceu. O homem de 55 anos saiu de casa para caminhar na praia e no caminho alega ter tido um apagão. Quando voltou a si, o carro estava na canaleta de drenagem da rodovia Darli Santos, em Vila Velha. A Guarda Municipal prestou socorro acionando o SAMU, mas na chegada da equipe médica, o homem recusou o atendimento. Um amigo dele esteve no local e o levou para casa. Ele não teve nenhuma lesão ou escoriação grave. O trânsito ficou complicado na região. Porém, a Guarda Municipal sinalizava todo o local, assessorando os motoristas. Olha, o dono do carro já retirou o veículo do local. Vamos chamar a Suzy, que vai atualizar para a gente informações sobre o caso dos estupros em séries. Isso aconteceu há 2 anos e chocou os capixabas. Pois é, Suzy também vai contar para a gente sobre o servidor público que ontem atropelou motoboys, bateu em carros e foi liberado pela justiça. É isso que aconteceu, Suzy, agora? Boa tarde. Boa tarde, George. Exatamente. Depois de ter sido autuado por tentativa de homicídio, o servidor público da Assembleia Legislativa teve audiência de custódia, pagou fiança e foi liberado. Vai responder pelo crime em liberdade. Essa é a atualização que nós temos sobre esse caso que aconteceu ontem, né? Nesse feriado, ali na Praia do Canto. Agora, George, dentro do Ronda Policial, né, tem uma informação muito curiosa que aconteceu dessa vez no noroeste do estado, lá em Linhares. Isso mesmo. Sabe o que aconteceu? Um homem encontra uma mulher perto da rodoviária ali no centro da cidade, resolve ir para dentro do baú do caminhão dele, ele é caminhoneiro, fazem, né, tem um relacionamento íntimo ali dentro e depois, quando ele está descansando, a mulher vai embora, beleza, tranquilo. Só que quando ele resolve sair do caminhão, sair ali do baú do caminhão, percebe que a mulher o trancou dentro do próprio baú e que levou a chave do carro e os documentos dele. Quando finalmente ele consegue sair do baú e vai ver o que aconteceu, bem, já sente falta da carteira, do dinheiro, cerca de R$600, e da chave do carro. Vai lá, vai para a polícia, dá queixa, mas não consegue se lembrar das características da mulher, mas diz apenas que ela provavelmente podia estar acompanhada de 4 outros homens. Ele não soube dizer quais eram, como eram, enfim. Esse caminhoneiro que resolveu dar uma paradinha, uma relaxadinha, acabou no prejuízo, meu amigo. A polícia militar chegou a fazer rondas, mas sem a característica da mulher, não conseguiu localizar ninguém relativo a esse assalto tão inusitado que aconteceu lá no centro de Linhares. Veja só que situação, hein, George, Bruna? Dar uma relaxadinha boa que a Suzy trouxe. Não, e olha só, a mulher ainda prendeu o cara dentro do baú do caminhão. Essa é a informação. Que absurdo. Olha, que absurdo. Que ousada. Ô Suzy, você falou no início desse vivo sobre o caso do motorista, né, que acabou sendo libertado aí depois de atingir um motoboy. A gente quer voltar nesse assunto, perguntar para você se se a polícia já identificou realmente o motivo, porque a gente disse ontem, né, que ele foi de propósito para tentar atingir esse motoboy. Como é que está essa investigação? Olha, George, na verdade, como ontem foi feriado e essa ocorrência foi para o plantão, hoje é que ela deve seguir para a delegacia especializada que vai cuidar desse assunto. Então, só a partir agora de hoje à tarde, quando todas essas ocorrências forem distribuídas, é que o inquérito começa a andar e aí a gente vai poder descobrir o que de fato aconteceu, já que os motoboys permanecem no hospital. Então, por enquanto, a gente ainda não teria esse motivo, mas nós vamos buscar o motivo sim. Vamos ficar sabendo por que de uma atitude, né, tão dramática, tão radical como essa que esse servidor tomou
para atingir aí esses entregadores, né, esses motoboys. Jorge? Suzy, você tem mais alguma informação para a gente aí na ronda policial? Não, hoje estamos por aqui, vamos parar por aqui hoje, chega. Nós tivemos um final de semana aí, enquanto estava chovendo, poucas eram as notícias aqui na DHPP. Mas quando começa o sol a brilhar, o calor forte, aí, minha amiga, tem sempre alguma coisa reservada aí, esperando pela gente. Mas por agora, não. Haja trabalho para a Suzy, né? Suzy, obrigada aí pelas informações, tá, minha amiga? Beijão, bom trabalho. Olha só, gente, foi preso em Guarapari um homem suspeito de envolvimento na morte de um empresário no Rio de Janeiro. Ananias da Cruz Vieira estava escondido em uma casa do balneário e, segundo a polícia, é apontado como intermediário do assassinato de Wesley Pesano, de 19 anos, em agosto. O jovem era investidor do ramo de criptomoedas. De acordo com a investigação, Ananias recrutou e pagou os executores do crime. Com ele, já são 8 presos por envolvimento na morte do empresário. Olha, tá virando um pesadelo essa notícia aqui que a gente vai dar agora, Bruna. Moradores do residencial Mochuara, em Cariacica, estão passando por um déjà vu. Né? Déjà vu. Essa palavra em francês, que é quando a gente parece que já viu uma situação, mas nunca vivenciou essa situação. Só que no caso dos moradores lá do residencial Mochuara, eles já viram essa situação, não é só psicológico, eles estão vendo de novo, infelizmente está acontecendo. Que absurdo, né? Vamos explicar o que está acontecendo então, gente. Em 2016, a garagem com 681 veículos foi interditada por problemas na estrutura. E agora, de novo, eles não podem estacionar no local. Transtorno e os furtos dos veículos são constantes. Vamos ver. A garagem com vagas para 681 veículos de passeio está assim, vazia. Segundo os moradores, o estacionamento foi interditado pela Defesa Civil em maio deste ano, devido a problemas na estrutura e do risco de desabamento. As imagens mostram rachaduras nas paredes e problemas em algumas colunas. Uma equipe do CREA também esteve no local e condenou a obra. Olha só a garagem como é que está, abandonada praticamente. E assim, a gente precisa, sabe, de uma solução para agilizar. Sem ter a vaga, os moradores colocam os carros nas ruas que ficam em torno do condomínio, localizado no bairro Rio Branco, em Cariacica. A disputa é grande, tem carro parado até na calçada. Com isso, surgiram outros problemas. Olha só como fica a rua Santa Catarina quando chove. Sem falar na insegurança. O nosso receio, né, é de ocorrer algum assalto, né? Nossa família está correndo risco de deixar o carro do lado de fora e alguém acabar assaltando, né? Então é o nosso pão de cada dia. E a gente acaba ficando preocupado com essa situação que está acontecendo aí no condomínio, da estrutura da garagem. E já tem um bom tempo que está assim e nada de ser resolvido e o problema ainda continua do mesmo jeito. Deixa na rua aqui, qualquer hora pode passar alguém, né, querer mexer. Aí a gente fica com medo, né? Porque não sabe o que pode acontecer. Dentro do condomínio, apenas os moradores que têm vaga na área aberta podem deixar o veículo. Já a Daiane estaciona do lado de fora. Ela conta que vai trabalhar de ônibus para garantir essa vaga aí, ó, que fica bem perto do prédio. Aqui essa rua é uma disputa por vaga, porque aqui é um lugar onde os moradores se sentem mais seguros, entre aspas, porque também alaga, né, para poder ter mais tranquilidade, porque na rua de trás está tendo muito furto de placas e de carros também. Inclusive ontem a polícia veio aqui e rebocou um carro roubado, está tendo depósito também de carro roubado aqui. O prédio está aqui e aqui na frente tem esse terreno. Segundo os moradores, o condomínio alugou, mas apenas quem tem criança em casa, idoso ou então que apresenta algum tipo de comorbidade e tem deixado o carro aqui. Outros moradores pagam para estacionar nesse terreno, que fica próximo a uma obra abandonada, aumentando os riscos de furtos e assaltos. A gente corre o risco, né, de ser assaltado, né? Já ocorreu de um assalto à mão armada aqui também, né, que a gente acabou não expondo isso em mídia, mas assim, já não dá mais, ninguém aguenta mais esse descaso. E o problema na estrutura da garagem não é novidade para os moradores. Em 2016, eles ficaram 8 meses sem estacionar na vaga do prédio, aguardando a reforma na garagem, que também apresentou riscos na estrutura. Agora, os moradores contam que não tem previsão de quando o estacionamento será liberado
e cobram por uma resposta. Já é a segunda vez que a garagem é interditada e nós ficamos à mercê de bandido, de ladrão, de descer na rua, ser assaltado e outras coisas mais. Mesmo tendo uma garagem e um condomínio com toda a estrutura que esse tem. Nós temos um condomínio maravilhoso, o que está faltando aqui é gerenciar, né, os problemas. Pois é, gente, desde 2016 os moradores convivendo com esse problema, né, a gente entrou em contato aí com o condomínio, fomos informados pelo síndico o seguinte: em 2016 a empresa fez algumas obras, mas logo após apareceram rachaduras. Aí o que o condomínio fez? Entrou em contato com o engenheiro, fez um laudo, né, de acordo com eles e solicitou novamente novas reparações. A Defesa Civil interditou agora o local, então os moradores estão sem ter como estacionar lá dentro. Só que o que está acontecendo? A empresa construtora está colocando apenas 2 operários para fazer o trabalho. Né? E vai demorar para caramba, então. Exatamente. De acordo com o condomínio, como é que você faz uma reforma de uma garagem dessa apenas com 2 operários? Então eles estão solicitando que coloquem mais trabalhadores, já ganharam na justiça para que isso aconteça, mas isso não está ocorrendo. Eu entrei também mais cedo, Bruna e pessoal de casa, com a assessoria de imprensa da construtora. Né? Estou falando diretamente aqui com o assessor, mas ele ainda não mandou uma resposta. Então a gente vai aguardar aí a resposta, porque é preciso realmente que tenha uma intensificação aí nesse trabalho. Quando isso vai terminar? Muito tempo nesse sofrimento, do prejuízo também aos moradores, né? Complicado. Olha só, gente, um rapaz foi preso depois de tentar assaltar 2 mulheres na Glória, em Vila Velha. Uma viatura da Polícia Militar passava na hora e foi atrás do rapaz, que, segundo os militares, jogou a bicicleta contra a viatura para tentar escapar. A Glória é um dos maiores polos de moda a céu aberto da Grande Vitória. Por lá, a movimentação é sempre intensa. Comerciante no local há mais de 10 anos, Adriana abriu a loja neste feriado. Ela afirma que o movimento nas ruas é ermo, por isso é preciso ficar atento. Realmente, ontem não tinha quase ninguém na rua. Passava algumas pessoas de carro, às vezes precisava de algum carregador, alguma capinha, ficava feliz, né, que via minha loja aberta, que só tinha eu aqui. Eu não vi mais ninguém funcionando, nem padaria, nada. Segurança, ontem eu não vi ninguém, não vi passar uma polícia. Às vezes pode até ter passado, mas eu não vi. Né, não presenciei nenhuma viatura passando aqui ontem. Mas será que a região é segura? Seu Natal afirma que existe policiamento. Tem policiamento, a Polícia Militar está sempre presente. Ela não é onipresente, mas está sempre passando. A Guarda Municipal atua bastante aqui no bairro da Glória. Nesta terça-feira, a polícia prendeu um suspeito de cometer diversos assaltos na região. O último aconteceu neste feriado, mas dessa vez ele se deu mal. Foi durante um patrulhamento na tarde desta terça-feira, aqui no bairro Glória, em Vila Velha, que a Polícia Militar avistou o suspeito em uma bicicleta. Ao perceber a presença dos militares, ele tentou fugir e chegou a jogar a bicicleta em cima da viatura. Leandro Mariano dos Santos, de 20 anos, foi detido pelos militares. Com ele, a polícia encontrou uma bicicleta que havia sido furtada minutos antes, um revólver calibre 32 municiado e 2 aparelhos celulares provenientes de roubo. O suspeito precisou de atendimento médico e foi socorrido para o PA da Glória. Essa semana nós mostramos em nosso telejornal um assalto em uma farmácia no bairro Aribiri, em Vila Velha. O suspeito entra no local e rende 2 funcionários. Ele pede o celular e, não satisfeito, ordena para que eles levantem as blusas para que ele verifique a presença de outros objetos de valor. O criminoso que aparece nas imagens pode ser o homem detido nesta terça-feira. O caso foi entregue na Delegacia Regional de Vila Velha. A Polícia Civil informou que o rapaz foi autuado em flagrante pelo crime de roubo e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. Agora, meio-dia 19, o TN1 vem com uma notícia muito triste, gente. Um adolescente de 13 anos morreu afogado numa lagoa no bairro Taquara 2, na Serra. Muito triste mesmo, né? Ele brincava com os amigos no local que se formou com a água da chuva. A repórter Vanessa Calmon está ao vivo e tem mais informações. Uma tragédia isso, hein, Vanessa?
Nossa, George, com certeza, uma tragédia tanto, viu? Esse adolescente de 13 anos, ele estaria brincando, né, ali com os amigos em uma propriedade particular. E dentro dessa propriedade particular se formou uma lagoa por conta da água das chuvas. E aí eles resolveram ali pular ali e tomar banho ali. O problema, gente, é que a região estava com muita lama, então pode ter sido esse o motivo, inclusive, do afogamento. Mas o que se sabe é que Rafael, que foi identificado esse menino de 13 anos, entrou nessa espécie ali de lagoa, né, com os amigos, e ele acabou se afogando. Inclusive, a família só ficou sabendo do que tinha acontecido porque os amigos entraram em contato, desesperados, contando sobre o que tinha acontecido com Rafael e pedindo ajuda. Vamos ouvir o que disse o pai do Rafael sobre esse momento em que ele ficou sabendo o que tinha acontecido com o filho. Eu perguntei, mas o que aconteceu? Aí foi onde que eu falei com eles. Ele morreu? Aí eles balançaram a cabeça e falaram que sim e entraram em desespero. O que eu pude, na hora, o que eu fiz foi descer correndo do terraço junto com minha esposa, peguei o carro e fui até o local. Mas quando eu cheguei lá, realmente já não tinha nada o que fazer. Vi meu filho metade no barro, metade dentro da água, onde ele se afogou, que já tinha retirado ele, e minha reação, a primeira coisa que nós fizemos foi tirar ele dali daquela água e coloquei ele um pouquinho mais acima. Os policiais orientou não levar para o asfalto, porque tinha que ter a perícia e tal. Assim, não desejo isso para ninguém, que eu passei ontem, não desejo para ninguém. Era uma área privada, não tinha placa informando do perigo, não tinha placa informando que ali não poderia entrar. Pois é, que tristeza, né, gente? Inclusive, nós procuramos a Prefeitura da Serra para saber sobre essa propriedade privada, né, que estava com esse acumulado de água tão grande a ponto de uma criança, né, um adolescente se afogar. E a Prefeitura da Serra disse que vai notificar, sim, o proprietário ali do imóvel para que cerque, né, aquela área para que nenhum outro acidente aconteça. O fato é que, de fato, muito triste. A gente vê aí o pai, né, do Rafael falando como que ele ficou sabendo como tudo aconteceu, inclusive a camisa que estava no ombro dele ali no momento em que ele gravou esse vídeo, né, era a camisa preferida do filho dele. Então agora uma família aí destruída com uma tragédia, né, só mesmo tempo para curar tamanha dor e de fato uma tragédia, né, gente? O corpo do Rafael foi encaminhado ao Departamento Médico Legal em Vitória e foi liberado para que pudesse fazer então o velório e o enterro do menino, e a Polícia Civil disse que esse caso foi registrado de fato como um afogamento. Agora, por falar em afogamento, gente, está chegando inclusive o verão, é uma época em que muitas pessoas procuram as praias para se divertir, e a gente sabe do perigo que é essa questão do afogamento, né, de você entrar no mar, muitas vezes o mar está revolto. Então, nesse momento, entra em cena um papel muito importante que são dos guarda-vidas, e a Prefeitura da Serra está com vaga aberta para essa profissão, para os guarda-vidas. Quem vai trazer todas essas informações é o meu amigo Luciano Rosetti. Luciano, é com você. Exatamente, minha amiga Vanessinha, a Prefeitura da Serra vai abrir 92 vagas para contratação temporária de guardas-vidas, para trabalhar no verão que está se aproximando, né? São 92 vagas. Quais são os requisitos para concorrer a essas vagas? Ter ensino médio completo e também o certificado do curso de guarda-vida, que é ministrado aí pelo Corpo de Bombeiros, né? São 220 horas de trabalho mensais. Agora, e o salário? Talvez você esteja se perguntando. E o salário é bom? O salário é de R$ 1.248, com auxílio alimentação, ticket de alimentação, né, de R$ 350. Repetindo, salário de R$ 1.248, com ticket de alimentação no valor de R$ 350. As inscrições abrem amanhã no site gti.serra.es.gov.br. Repetindo o site para você anotar direitinho em casa, viu? gti.serra.es.gov.br. Inscrições abrem amanhã e vão até a próxima segunda-feira, dia 8, tá bom? Boa sorte para você, candidato, e volto com vocês, Bruna e George. Uma ótima oportunidade para quem está procurando emprego, né? Obrigada, Luciano, pelas informações. A gente não pode deixar de falar aqui também dessa tragédia na Serra, né, gente? Nossa. Uma criança afogada numa lagoa que se formou por conta da água da chuva. Olha aí, mais uma consequência gravíssima da chuva. A Prefeitura tem que ver isso realmente, né? Se era uma área, uma propriedade privada ali da Serra, tem que ter
o cercamento ali para que ninguém entre. Isso tem que ser visto, é um absurdo, uma vida foi perdida, né? Vamos seguir acompanhando esse caso aí também. Uma jovem de 13 anos perdeu a vida porque se afogou aí nessa Lagoa da Serra. Muito triste isso, uma tragédia. Olha só, agora o TN1 fala da volta do ensino híbrido na Universidade Federal do Espírito Santo. A retomada é para alunos da área da saúde e também para quem está no fim do curso. A expectativa é que 2.500 estudantes passem a frequentar os campi da universidade, o que representa 20% do total. A fase 3 do plano de contingência da UFES começa hoje. Para alguns alunos de graduação, isso representa a volta do ensino híbrido, ou seja, presencial e remoto. O modelo híbrido de ensino ele vai ser adotado, né, para os alunos finalistas, né, ou seja, aqueles que estão concluindo o seu curso no semestre de 2021/2, e ele já vem sendo adotado desde o semestre passado para os estudantes da área da saúde. Além do retorno de algumas atividades presenciais, hoje também começa o segundo semestre do ano letivo. Inclusive para os alunos que ingressaram na universidade com o início das aulas programado para 2021/2. O semestre letivo começa agora dia 3 de novembro, né, hoje, e finaliza em 26 de março. Né? A gente vai ter aí um período entre janeiro e dezembro de recesso, né, em função das festas e tudo mais. Depois a gente retoma novamente em janeiro e o semestre 2021/2 termina em março de 2022. Em abril de 2022 nós iniciamos o primeiro semestre do ano de 2022. Com o retorno do ensino híbrido para algumas turmas de graduação, devem circular pela universidade cerca de 2.500 alunos. Isso representa apenas cerca de 20% do total de estudantes da UFES, que chega a 19 mil. Por isso, essa volta gradual. O retorno de 100% das atividades presenciais em todas as turmas ainda é estudado pela universidade. A gente não tem condição de avaliar isso hoje, né? À medida que o tempo vai passando, é que nós vamos tomando as nossas decisões com base no plano de contingência. Olha, vamos falar agora da novela do mercado do peixe em Vitória, hein, Bruna? A Justiça deu um prazo de 30 dias para os comerciantes do mercado do peixe da Vila Rubim desocuparem o imóvel. Pois é, muita gente depende ali daquele local para sobreviver, né, gente? Olha só, um laudo da Defesa Civil Estadual aponta risco de desabamento e também de incêndio. Quem trabalha no local não tem ideia do que fazer. São 35 anos. De peixe, seu Amilson entende. Por aqui ele é conhecido como Amilson do Peruá. Amigão, o movimento está tão grande aqui, tem tanto serviço para fazer que está até difícil parar para falar com a gente, né? Mas sempre dá para dar uma atenção, porque hoje, graças a Deus, só tem uma entrega para fazer. Mas nós não podemos se queixar não, só queremos que nossa peixaria não pode sair daqui, porque eu já estou aqui há 35 anos e isso é arrimo de família. Mas essa história de ter que sair daqui é como se fosse uma espinha entalada na goela. Sou filho de peixeiro, meu pai estivesse vivo, teria 86 anos, um dos fundadores dessa peixaria, entendeu? Então nós estamos pedindo às autoridades para ter compaixão, que é preciso reformar, mas já foi feito várias reformas com nós aqui dentro. A Justiça deu 30 dias para os comerciantes desocuparem o mercado de peixes da Vila Rubim. Laudos da Defesa Civil Estadual apontam que o prédio tem risco de incêndio e desabamento. O imóvel tem atualmente 44 peixarias e é de propriedade da Prefeitura de Vitória. A Associação do Comércio de Pescados diz que na avaliação da Prefeitura, a estrutura precisa sim de reformas, mas risco do prédio cair, isso não existe. Foi até surpresa para a gente, principalmente quando começou a sair na mídia. Foi preocupante porque a população tornou-se refém e medo. Imagine a população que vem uma vez ou outra e a gente que está aqui todos os dias aqui embaixo. Hoje saiu a decisão para desocupação do imóvel em 30 dias. Só que 30 dias no espaço provisório aqui, hoje fica difícil. Então a gente vai estar reunindo para ver, o outro também está conversando com a promotora, para a gente estar chegando num melhor consenso para não atingir
a peixaria aqui embaixo do impacto da atividade econômica deles nesse período de pandemia. O mercado de peixes existe há 52 anos. E não é só o trabalho deles em si, não. Todo o entorno depende deles também. Por exemplo, as barraquinhas de tempero aqui, comerciantes que ficam do outro lado. E a grande pergunta é, se eles saírem daqui, para onde vão? Que é o ganha-pão nosso, sabe? O nosso ganha-pão é daqui. Tudo que nós temos na nossa casa é tudo desse trabalho nosso aqui. Nós estamos muito sentidos, dizendo que estão falando que a peixaria vai sair daí e nós não estamos sabendo o que nós vamos fazer. Um dilema difícil de engolir para os clientes também. Ah, não, gente. Não faça isso, não. É o único mercado de peixe que nós temos aqui em Vitória, né? É o único lugar, eu não sei que vai para a beira, né, cais, comprar peixe. Aqui é o único lugar que nós temos para comprar o nosso peixe. O objetivo nosso é estar conversando com a prefeitura, entender qual é o caminho mesmo que nós vamos tomar relativo a essa ação, porque a gente está encontrando dificuldade de sair. O impacto social vai ser muito grande, a gente já está sofrendo com essa crise econômica, com essa pandemia toda, e se fechar as portas é mais difícil ainda. Demorou, mas rodou a vinheta, né? É hora de falar de emprego, gente, porque a Agência do Trabalhador de Cariacica tem 403 vagas de emprego para todos os níveis de escolaridade, tá? Então anota aí: lavador de veículos, auxiliar de depósito, zelador, balconista. A Agência do Trabalhador fica na Avenida Kleber Andrade, em Campo Grande. Já o Cine da Serra também tem vagas disponíveis, tá? Assistente de vendas, carpinteiro, cortador de metais. O Cine da Serra fica na Avenida Talma Rodrigues, no Portal de Jacaraípe. A seguir, gente, no meio da estrada tem postes. E o destino desses postes que a gente mostrou ontem, você vai ver já já. A insegurança na Grande Jacaraípe. Os moradores são vítimas de furtos e assaltos à mão armada. E olha, para quem está em busca de emprego, a gente vai falar sobre novas oportunidades em um minutinho. Fique com a gente. Meio-dia 33, a gente está de volta com um assunto que ganhou repercussão nacional, né, gente? Virou meme e a verdade é que a imagem de postes no meio de uma estrada capixaba deu o que falar, né? Que vergonha, né? Uma aberração. Vanessa Calmon já está aqui e tem os detalhes do que vai acontecer ali, né? Será que eles vão tombar como patrimônio histórico, Vanessa? Você está de volta. Meu Deus, George. Pelo amor de Deus não, né, George? Porque seria um transtorno muito grande para quem passa por ali, gente. Mas o fato é que essa novela aí dos 11 postes naquela rodovia ali vai ter um novo capítulo, tá? A EDP disse que vai realocar esses postes ali na rodovia, tá? E essas obras vão começar amanhã. Agora o fato, gente, é que isso ganhou uma grande repercussão mesmo no Brasil inteiro. É um meme pronto, como diz o outro, né? E todo dia que eu entro lá na rede social, inclusive, eu vejo um novo meme sobre essa questão dos postes. E no nosso WhatsApp do TN, as pessoas continuam mandando vários vídeos para contar a situação que elas passaram, né, quando foram tentar ali desviar desses postes nessa rodovia. E a gente recebeu um vídeo bem interessante que a gente vai mostrar agora, olha aí. Olha o que tem aqui no meio, colocaram a faixa, mas olha aqui, ó, no meio que dá, olha, o poste, né? Olha aqui, gente, olha isso. Isso é normal? Alguém me diz, pelo amor de Deus. Essa engenharia aí. Ó. Aqui, né? Aí tem que desviar, fazer um verdadeiro zigue-zague. Gente, o assunto é sério, mas eu tenho certeza que George e Bruno aí no estúdio já estavam assim, ó. Dançando o piseiro lá, eu acredito que... o som que estava dentro do carro, cadê o som que estava dentro do carro? Porque a gente pode falar o seguinte, gente, ficou aí, tão famoso, ficou tão famoso isso daí, que eles podiam fazer um cercado agora e fazer um parque, tipo um parque de exposições para as pessoas visitarem essa obra. Virou atração. Uma atração, aí faz agora uma estrada legalzinha e deixa isso lá, né? Mas eu não sei se seria um ponto turístico ou um ponto da vergonha. Mas olha só, foi embalado no som da sofrência. Exatamente. Né, Vanessinha? Sofrência mesmo. Exatamente.
Eu acho o seguinte, que ela vinha curtindo uma música, vinha curtindo um piseiro ali, e quando ela se deparou com esses postes, não deu nem tempo dela desligar o som, baixar o volume. Gente, ela só foi narrando ali o que ela estava vendo, né? Porque de fato é uma situação muito inusitada, né? Agora deixa eu contar para vocês, gente, o que aconteceu de fato nessa história, tá? É o seguinte, a prefeitura lá de Presidente Kennedy diz o seguinte, que procurou a EDP ano passado, em janeiro do ano passado, dizendo que de fato precisaria da realocação ali desses postes, porque ia ser construída ali uma rodovia. E aí disse também que a EDP somente esse ano falou sobre o valor dessa obra, que teria ficado num orçamento aí de R$290 mil. Só que aí, de acordo com a prefeitura, a EDP ainda não teria enviado um boleto bancário para que a prefeitura pudesse então arcar com essa despesa. Já a EDP disse o seguinte, que foi notificada pela prefeitura somente em setembro deste ano de que precisaria realizar essas obras ali no local e que prontamente teria feito um estudo da região e logo depois teria enviado um ofício à prefeitura dizendo então do valor do orçamento, mas que até o momento não teve retorno nenhum da prefeitura, então que por isso a EDP não teria retirado ainda os postes do local. Mas disse que por conta, né, mesmo sem o retorno aí da prefeitura, por conta do perigo ali no trânsito local, a EDP então vai retirar esses postes, vai realocar eles ali para outro local e vai fazer então essa obra a partir de amanhã. Notícia boa para o pessoal lá de Presidente Kennedy. Mas eu acho que essa história na realidade vai ser eterna, tá? Mesmo tirando os postes dali, vai ser eterno, né, Jorge, Bruna? Como esquecer, né? E olha só, é um jogo de empurra, né? Como esquecer? Um jogo de empurra, pelo que a Vanessa explicou aí, da prefeitura e da EDP, né? A gente recebeu uma mensagem aqui de um telespectador, o Eliésio, que ele chamou atenção para uma coisa super interessante também. Ele, Jorge, Bruna, o importante é que ainda pintaram as faixas de amarelo e preto para o motorista ter atenção e não causar acidente. Isso, ali no poste, né? Pintaram o poste. Exatamente. Ô, Vanessa, eu queria saber se você tem informação de quem foi o teimoso que mesmo com os postes ali, colocou a estrada, porque tipo assim, é no mínimo estranho, né? Vamos construir mesmo com os postes aqui. Tem essa informação aí em relação a Excelsa, a prefeitura? Não sei se isso foi apurado. Jorge, é o seguinte, na realidade continua esse jogo de empurra, tá? A única informação que a prefeitura diz, né, que a prefeitura de Presidente Kennedy diz é que essa obra estava programada para acontecer. E quando uma obra está programada para acontecer, né, essa estrada aí que liga a região ali de São Paulo, né, a localidade de São Paulo até S162, quando isso está programado para acontecer, tem todo um estudo da região e com certeza esses postes que já estavam ali no local também devem ter sido estudados, né? Aquilo ali não é possível que dentro de uma obra tão grande como essa, né, não tenham visto esses postes ali. Então o que a prefeitura diz é o seguinte, que essa obra estava programada para acontecer e que já tinha notificado a EDP para a retirada desses postes. E aí é que começou o jogo de empurra, né? O que a gente sabe é isso, é que a obra já estava programada para acontecer sim, mas que no meio do caminho ali me encontrou uma pedra, entendeu? No caso, no meio do caminho, 11 postes, né? Já é difícil você encontrar uma estrada tão bonitinha, sem buraco. Aí quando você encontra, você tem um buraco na vertical, gente. Vários. Olha aqui, vários buracos na vertical. Complicado. Mas então tá, vamos acompanhar. Amanhã a EDP falou que vai iniciar a retirada dos postes, vão ficar de olho, né? Tem que tirar logo, né? A gente tá brincando, mas tem que ser rápido isso aí, né? Sim, não só tirar e consertar agora, né? Um outro gasto público aí de dinheiro. Que não pode ficar os buracos aí dos postes abertos também, né, gente? Tirar o poste e deixar o buraco, ninguém merece. Vanessa, obrigada aí pelas informações, minha amiga. Bom trabalho. Gente, não é de hoje que o TN traz aí relatos de moradores preocupados com a onda de insegurança ali na região de Jacaraípe, na Serra. Demais, hein? Além de roubos de carros e furtos a residências, eles também reclamam dos assaltos nos pontos de ônibus. Sair de casa refém do medo. Essa é a realidade dos moradores da Grande Jacaraípe, na Serra. Nelson afirma que até para esperar um coletivo no bairro é preciso estar atento. Todo mundo sendo assaltado pela manhã, na hora que sai para o trabalho, na hora que chega pela noite, e a gente não suporta mais tanta insegurança. Você já ouviu aquele ditado que diz andar com um olho no padre e outro na missa? Pois é, os moradores aqui de Enseada de Jacaraípe têm cumprido com rigidez este protocolo. Sabe por quê? A criminalidade anda solta na região.
A situação na região é tão complicada que na manhã desta segunda-feira, uma família foi assaltada quando se preparava para ir trabalhar. Os criminosos levaram um notebook, 2 celulares, caixa de som, amplificador e 2 veículos. Um prejuízo enorme. Nossa equipe tentou falar com a família, que prefere não comentar o caso, pois está traumatizada. Essa outra moradora afirma que a falta de segurança na região é constante. O nosso vizinho, né, daquela casa ali na frente, ele foi assaltado ontem às 8 horas da manhã, saindo para ir para o trabalho, né? É um problema recorrente isso aqui, né? Todas as casas praticamente aqui ou tentaram ou entraram. No mês passado, mostramos 2 casos aqui em Jacaraípe. A dona do carro trabalha com jardinagem e estava atendendo o cliente quando os bandidos chegam e levam o veículo. Em um outro caso, um caminhão foi furtado. O veículo estava estacionado em frente à casa da Adriana. O marido dela é motorista e tinha o hábito de tirar a bateria do caminhão, justamente para evitar o furto. Ele falou que ligou para a polícia e avisou que tinha um rapaz suspeito empurrando um caminhão armado, 2h30 da manhã, debaixo de chuva. O sentimento agora é de muita frustração. Em minutos, o seu sonho é assim, atrapalhado, porque a gente está esperando há 3, 4 meses para vender esse caminhão, para dar uma entrada numa casa, realizar um sonho maior e ver uma pessoa. Por que não lutou? Por que não trabalhou? Dona Sandra faz um apelo por segurança. E não adianta chamar, não adianta fazer BO, não adianta, né? Nós estamos nessa luta aqui há 2 anos direto, pedindo socorro, e a gente não está conseguindo nada. Pois é, né? Fomos atrás de respostas. A Polícia Militar disse que faz o policiamento em toda a Grande Jacaraípe na Serra, além do patrulhamento preventivo, mas a gente ouviu os moradores dizendo que está faltando segurança, né? A polícia disse ainda que faz reuniões com o Conselho de Segurança Pública para discutir ações de policiamento. O que resta agora é colocar essas ações na prática, né, Bruno? Só isso que está faltando, né? Um pequeno detalhe. Só isso que está faltando. Olha só, gente, a gente mostrou a situação dos postes aí em Presidente Kennedy e dá sempre o que falar, né? Nossa. Quando a gente mostra os postes. Está bombando de mensagem aqui no TN, os telespectadores participando indignados. Anderson, de Nova Itaparica, falou que esse poste aí no meio da rua é para fazer prova de trânsito. Ele teve o mesmo pensamento que eu, prova com obstáculos. Concordo com você, tá? Eduardo também mandou mensagem aqui pra gente, indignado, falando que nossa, tanta coisa, gente, tanta mensagem chegando, a gente até se perde, mas ele falando aí que realmente, o Eduardo falou que o engenheiro formado aí deixou a desejar porque não deu certo, não. Pois é, está parecendo até briguinha, né? Não tem aquelas briguinhas de escola que você vai fazer, ó, pedimos para tirar o poste, não tiraram o poste. Vamos botar a estrada assim mesmo para ver o que vai acontecer. Tipo isso. Só que aí a imagem destrói, né, gente? Outra mensagem aqui falando, ó, parabéns para o engenheiro, parabéns para a EDP, parabéns para o secretário de obras de Presidente Kennedy, fala para eles voltarem para a escola, porque isso é uma vergonha. Realmente causa indignação, né? Eu queria saber se saísse do bolso deles agora o conserto, se essa imagem se repetiria em algum momento. Duvido também. Tem mais, Bruna? Tem mais um bocado de mensagem aqui, ó. Muita gente criticando realmente essa questão dos postes aí, falando do trabalho da EDP e desses gastos também. Então tá, gente, ó, vamos esperar aí, né? Amanhã a previsão é que retire esses postes. Isso aí. Vamos ver os destaques do Jornal A Tribuna agora. Quarta-feira, 3 de novembro. Veja os destaques do Jornal A Tribuna. Doença que afeta humor, sexo e trabalho atinge 160 mil no estado. Na foto principal, faltou tirar os postes. 30 cursos rápidos para ganhar dinheiro com as festas de fim de ano. 33 mil esperam na fila e INSS não tem previsão para concurso público. Em esportes, para o Fla, o jeito é secar o galo hoje. E veja ainda na edição de hoje, em AT2, novos heróis da Marvel. Biologia, Química e Física no caderno do Enem. E empresário morre durante passeio com moto esportiva. Em Marataízes, uma loja de móveis pegou fogo antes da inauguração. O incêndio começou durante a instalação da fachada da loja. As chamas altas e a fumaça densa chamaram a atenção.
Segundo testemunhas, o fogo começou depois que um pingo de solda caiu no plástico. Os funcionários conseguiram descer da estrutura a tempo e ninguém ficou ferido. Os próprios moradores e comerciantes apagaram o fogo. O corpo de bombeiros foi acionado e fez aí o rescaldo, terminou de apagar tudo. Olha, gente, vamos de previsão do tempo, porque a chuva foi embora e a temperatura voltou a subir aqui no estado, né? O sol apareceu hoje de manhã e tá aí, ó, brilhando no céu da capital. Com o afastamento da área de baixa pressão atmosférica que está sobre o estado, a partir de hoje, não tem mais risco de tempestade. Isso vale para os próximos dias. A previsão do clima-tempo até o fim de semana é de diminuição das chuvas e aumento da temperatura. Ainda podem ocorrer pancadas de chuva nas regiões sul e também no norte do estado. Apesar da presença de nuvens no litoral, as chances de chuva são baixas amanhã e depois. Olha, gente, muita vaga de emprego, hein? São 270 oportunidades no Cine de Vila Velha. São vagas para auxiliar de departamento pessoal, cozinheiro, fiscal de loja, supervisor administrativo. O Cine de Vila Velha fica no subsolo do Shopping Boulevard, em Itaparica. E tem também 74 oportunidades no Cine de Vitória. Vaga para atendente de padaria, auxiliar de marceneiro, repositor de mercadoria. O Cine de Vitória fica na Casa do Cidadão, na Avenida Maruípe, em Itararé. A gente recebeu uma mensagem aqui também de um amigo, telespectador, a da Eliane Guedes. Ela falando que perdeu aí o endereço para ela conferir as vagas de emprego na Serra. Eliane, anota aí, tá? maisemprego.serra.s.gov.br para você conferir as vagas disponíveis na Serra, tá? Não perde a oportunidade, não. Olha só, gente, uma portaria agora proíbe a demissão por justa causa do empregado que não comprovar a vacinação contra a Covid. O texto também considera discriminatório exigir o comprovante vacinal na hora da contratação. A medida contraria decisões da Justiça do Trabalho. Edilson confessa que no início não levou fé na vacina, mas se imunizou não somente por ser do grupo de risco, mas também em respeito aos colegas de trabalho. Aí eu me conscientizei e me vacinei. Como que já estou chegando também na idade de risco, né? Já com 57 anos, então tive que me precaver realmente. Esse analista contábil já tomou a primeira dose da vacina e fala sobre a importância da imunização. Aqui a gente sempre está buscando se imunizar para que possa se proteger não só nós, como a nossa família também. Tatiane possui uma doença autoimune e já está com as 3 doses em dia. Ela afirma que não teve nenhum tipo de restrição a se imunizar. De forma alguma, pelo contrário, né, eu fui instruída pela minha própria médica, né? Eu deveria tomar as vacinas, inclusive a 3ª dose de reforço, tendo em vista, né, a doença e a própria medicação que eu tomo, né, que ela abaixa a imunidade, então deveria me proteger, né, não só no meu local de trabalho, mas também fora daqui. A proprietária da empresa afirma que não pensa em demissões por conta da falta de imunização e destaca que a maioria de seus funcionários já estão imunizados. Como aqui eu não tenho um problema com a demissão, né, porque todo mundo foi vacinado, realmente é uma preferência quem já foi imunizado. Mas não é algo que a empresa adota como praxe. Aqui nesta empresa trabalham cerca de 70 funcionários. Por aqui não há exigência da vacina, mas cerca de 95% dos colaboradores já se imunizaram contra a Covid-19. A situação virou um impasse desde a última segunda-feira, quando foi publicada uma portaria que proíbe a demissão de trabalhadores que decidiram não se vacinar contra a Covid-19. Os especialistas em direito afirmam que a decisão é inconstitucional. A própria Constituição Federal, no artigo 22, estipula a competência privativa da União à criação de direitos e obrigações trabalhistas. Dessa maneira, o Ministério do Trabalho não poderia, por meio de uma portaria, criar uma obrigação nova, como a proibição de rescisão contratual em razão de recusa de vacina pelo empregado.
Dessa maneira, o empregador sim pode obrigar a vacinação desde que respeitado todo o procedimento devido, como a alteração no PCMSO, a informação e formalização dessa informação ao empregado de que a vacinação vai ser obrigatória a partir de determinado dia, desde que a imunização seja realmente universal, que seja concedido um prazo razoável para que esse empregado ele possa se imunizar, dentre outros trâmites legais. Pois é muito irracional isso, né? Não pode ser demitido, gente, mas você pode morrer se você não se vacinar. E se você morrer, você não vai ter como ter emprego depois. Pois é, não tem como trabalhar, né? Não faz sentido nenhum. Olha só, vamos para uma pausa rapidinho. No retorno do TN1, o desabafo de quem perdeu um parente para a Covid e a tristeza porque não deu tempo de receber a vacina contra a doença. A gente já volta. 12h57, isso mesmo, 12h57. Vamos atualizar agora os dados da pandemia aqui no estado. Nas últimas 24 horas, 7 pessoas perderam a vida e 290 novos casos foram registrados. Vamos para o nosso painel para a gente ver as atualizações. 607.840 pessoas foram infectadas pela doença desde o início da pandemia. São 12.936 óbitos no estado. Pois é, gente, 2 anos após o início dessa pandemia, quase 13 mil famílias capixabas vivem a dor da perda e eu sou uma dessas famílias diretamente, não é? Porque o meu pai morreu vítima da Covid. A gente sabe que você tem famílias que sofrem diretamente e as famílias que também sofrem porque tem algum parente ou algum conhecido que morreu para a Covid-19. Então vamos ver agora como é que estão essas famílias, inclusive minha mãe deu uma entrevista nessa reportagem. Vamos ver. Vamos ver. Mais de 12 mil pessoas perderam a vida para a Covid-19 aqui no Espírito Santo. Ângela fala com saudades do marido, Said. Ele tinha 71 anos e morreu em julho do ano passado. A vacinação ainda não havia começado no Brasil. A única coisa que tinha era a quarentena. Quarentena e quarentena. Não se falava de vacina. Porque se tivesse... Ô Manuela, com certeza ele seria um dos primeiros a estar no posto para tomar. Seu Said é pai do nosso apresentador George Bitt. Ele deixou 2 filhos e um exemplo de amor e cuidado. Como que fica o coração? Não fica, né? É até difícil de falar, porque não foi só ele. Se você começar a olhar, foram muitos e muitos. Era triste até assistir televisão. Perdas que aconteceram em várias idades. Veridiana morreu aos 34 anos. Faltavam apenas 3 dias para ela casar com Vinícius. A família lembra de uma mulher que amava a vida. Difícil ainda imaginar que ela não está entre nós. Muitas pessoas ainda não acreditam, né, pelo fato de não ter visto, né, não ter participado do funeral. Então, muitas pessoas preferem imaginar que ela está viajando. Né, talvez é a forma de confortar, né, mas tem sido duro, tem sido dolorido ainda. No auge da pandemia, essas cenas eram comuns e só mostravam que as perdas pelo vírus aumentavam a cada dia. Segundo a Secretaria de Saúde, no início da pandemia, o estado chegou a registrar 70 mortes por dia pela Covid-19. Depois das campanhas de vacinação, o número caiu. Agora são registradas, em média, 7, 8 mortes por dia pelo vírus. Mas o estado reforça que precisamos continuar com os cuidados e também com a vacina. Até o momento, o Espírito Santo já vacinou 72% da população adulta. Nós precisamos chegar aí a 80%, 85% dessa população, 90% dos idosos com reforço e 90% dos adolescentes com a primeira dose pelo menos. Isso vai dar uma tranquilidade maior. O subsecretário de Saúde do Estado, Carlos Reblin, acredita que o uso da máscara permaneça por mais tempo no Espírito Santo. Nós vamos continuar recomendando o uso da máscara em ambiente aberto, em ambiente fechado, até que haja um controle geral da doença ou uma nova recomendação da Organização Mundial de Saúde. Medidas que podem salvar vidas. A máscara, o álcool, a higienização, a falta de aglomeração, isso é evitável ainda. Então a gente não precisa, no próximo ano, estar lembrando de outras pessoas, né, que morreram de Covid. Pois é, né, Bruna? Lembranças tristes, mas que a gente precisa ficar muito atento
Porque na época que meu pai morreu e tantas outras vítimas, a gente não tinha a vacina. E hoje a gente tem a vacina e ainda assim muita gente reluta em tomar a vacina que pode salvar a sua vida. Quem dera que naquela época eu tivesse a vacina. Pois é, era o desejo de muitos e de muitas famílias, né? E a gente tem vacina e está sobrando vacina. Tem gente com dose atrasada porque não foi lá buscar. Então, realmente, cada um tem que fazer a sua parte. Olha só, está na hora de encerrar o TN1 e a gente encerra desejando aí toda a força também a todos os familiares que perderam alguém para a Covid-19, tá, gente? Vamos seguir aí na luta pela imunização. Beijo enorme para vocês e até amanhã. Valeu, gente. Obrigado pelo carinho de sempre. A gente espera amanhã, 5 para meio-dia. Até lá.